Glória a Deus. Glória a Deus. Desejo a todos vocês uma ótima manhã e a paz do Senhor Jesus. Eu não sou nenhum convidado, aqui é também minha casa. Agora, eu só queria registrar aqui meu protesto ao fato de que eu fico dizendo a Júnior que eu estou com saudade. Aí no dia que eu vim aqui, Júnior está lá na minha igreja agora. É isso aí. Aí vocês veem quem é que está fugindo de quem. Enfim. Gente, a gente está num culto e está também num congresso, né? A gente está chegando ao fim de uma série de ministrações determinantes na vida de muitas famílias. A gente tem falado sobre casais. E a gente vai tentar hoje fazer as duas coisas aqui junto, tá? Fechamento de congresso e culto. Para quem é ou para quem não é casal, esse tema é determinante. A gente vai falar um pouco hoje sobre confissão de pecado e restauração de aliança. E para isso eu queria convidar vocês a abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 8. Normalmente eu até pediria para a gente ficar de pé e tudo mais, mas vamos aproveitar que a gente sentou com tanta vibração, com tanta animação. Vamos aproveitar esse momento sentado, porque esse tema requer uma certa reflexão, um certo quebrantamento, um certo baixar de cabeça para a gente conseguir lidar com ele, porque é um tema muito duro, muito necessário. Então vamos ficar sentados mesmo, porque acho que favorece esse sentimento de consternação, de reflexão. João 8, eu vou ler do 1 ao 11. E minha Bíblia é meio estranha, então talvez as palavras sejam um pouquinho diferentes. Eu só achei essa na hora de pegar e sair. Então, por favor, lidem com essa tradução meio diferentona aqui, mas no sentido é o mesmo. Então vai estar escrito o mesmo que está escrito na sua Bíblia aqui, ainda que com outras palavras. João 8, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então a mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Fechar os olhos um pouquinho e orar ao Senhor. Senhor, nós que somos tão reservados quanto a tantas coisas, agora diante de Ti estamos expostos. É vão todo esforço de esconder o coração de Ti. Então, Senhor, que a Tua palavra nos prive desse esforço vão. Que a Tua palavra nos descanse de tentar fazer o que é inútil. Que pelo menos agora, Senhor, pela Tua misericórdia, a gente pare de se esconder. Que a gente se entregue à Tua palavra para que ela faça em nós o que precisar ser feito. Nós oramos pedindo que a Tua palavra cumpra em nós o Teu propósito e que nenhum de nós, nem mesmo eu, Senhor, em particular, que nenhum de nós possa atrapalhar isso que o Senhor tem a fazer. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Há uma escritora nigeriana que eu gosto de ouvir de vez em quando, porque ela grava também algumas palestras, tem no YouTube,
O nome dela é Chimamanda, um nome diferente. Ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim: o problema dos clichês, dos estereótipos, é que normalmente eles são verdadeiros. Normalmente eles falam a verdade, mas eles nunca falam toda a verdade. O problema dos estereótipos, dos clichês, dos preconceitos, é que eles são verdadeiros, mas nunca são completamente verdadeiros. Ela fala isso como uma nigeriana, e ela diz assim: onde eu chego fora da Nigéria, todo mundo quer dizer: ah, poxa, você deve passar fome, você deve viver sem equipamentos eletrônicos. E ela disse: pô, minha família é rica pra caramba. Eu sempre luxei, sempre viajei para onde eu quisesse. Sempre tive a minha casa cheia de ar-condicionado, cheia de TV moderna, com o celular mais atual do mundo. Porque sim, é verdade o preconceito de que a África é um lugar pobre. Mas por ser um preconceito, ele esconde o fato de que a África não é só um lugar pobre. É várias outras coisas além de um lugar pobre. É verdade, estatisticamente, que as pessoas mais pobres estão entre as mais frequentemente envolvidas com o crime. E aí você pode criar um preconceito de que o pobre provavelmente é um criminoso, está querendo roubar quando chega no lugar chique. Isso pode ser verdade, mas não é toda a verdade, porque o pobre não é só alguém que é mais propenso a cometer crime. Ele é uma série de outras coisas. Os preconceitos, eles nunca contam toda a verdade. Embora contem um pedaço da verdade, por isso que é tão difícil lidar com eles. Aqui a gente está diante de um preconceito. A gente está diante de um clichê. A gente está diante de uma frase que até hoje a gente repete, né? A gente diz: bandido bom é bandido morto. Pecador bom é pecador morto. Quem erra merece as pedras. Quem descumpre a lei precisa pela lei ser punido. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Eu queria conversar com você sobre esse texto, que é um texto muito complexo, muito polêmico, muito cheio de dúvidas. E aí eu preciso enfrentar um pouco dessas dúvidas para a gente falar do que precisa ser dito. Essa é a chamada passagem da mulher adúltera. Todo mundo conhece esse texto, né? Todo mundo já ouviu falar da passagem da mulher adúltera. E tem algumas coisas que talvez alguns de vocês já tenham ouvido ou não sobre esse texto, mas é importante pelo menos dar notícia a respeito dessas coisas. Esse é um texto que muita gente evita ler, porque a gente não tem acesso aos originais da Bíblia. A gente não sabe qual foi aquele texto que João escreveu. O que a gente tem? A gente tem os manuscritos mais antigos, que são as cópias que foram feitas daquilo que João escreveu. E a gente pega vários deles e cola todos eles e percebe que a maioria deles é 100% igual, mas alguns têm uma diferencinha outra. A Bíblia tem mais de 1.700 manuscritos antigos. É, de todos os livros históricos, disparado o que mais tem registro. O segundo lugar tem 7. A Bíblia tem 1.800 quase. Então não há dúvida de que o que está escrito aqui é de fato genuíno. Mas às vezes entre um manuscrito e outro tem uma diferença. E esse é um texto que às vezes não aparece em alguns manuscritos. Cerca de 15% dos manuscritos escritos não contém esse texto. Aí a gente fica: poxa, por que será? Será que ele foi acrescentado depois? Não sei. Então tem muita dúvida a respeito dos detalhes a respeito desse texto. E tem coisa aqui que a gente não entende até hoje. Por exemplo, é o único lugar que a gente vê Jesus escrevendo. E o bendito do João não disse o que foi que ele escreveu. Então, morra com sua curiosidade, porque até hoje ninguém sabe o que foi. E quando a gente não sabe, a gente especula. Então existem várias especulações sobre o que Jesus escreveu aqui nesse texto. Tem umas teorias bem legais assim. Tem uma teoria de que Jesus escreveu no chão os pecados de cada um dos que carregavam a pedra. Se foi isso, meu amigo, eu queria ter visto. Tá lá Bartolomeu com a pedra na mão. É na testa que eu vou arrumar. Aí, claro, Bartolomeu, você é bom de arrumar as coisas nos outros, né? Ontem mesmo eu vi você arrumando o celular na cara de sua esposa, escrevendo assim no chão. Aí Bartolomeu: opa, deixa eu segurar aqui antes que ele dedure para todo mundo, que eu também mereço tomar uma pedrada. Aí vem outro: essa mulher estava em adultério e foi pega. Aí Jesus: é verdade, a diferença dela para você é que ela foi pega, né? Escrevendo assim no chão. Aí, opa, deixa eu ficar na minha antes que me entreguem. Então,
Sproul, um dos maiores pregadores do nosso tempo, ele acha que Jesus estava escrevendo os pecados de cada um dos apedrejadores no chão. Ele mesmo fala, não tem base histórica nenhuma, mas eu acho que foi isso, porque seria muito legal se fosse assim. Aí tem quem diga que Jesus estava escrevendo a lei, o decálogo, para deixar claro que não adulterarás era um mandamento, e ela estava descumprindo isso, e de que ele não estava ali descumprindo a lei. Base nenhuma para afirmar que era isso, mas é uma versão interessante. E tem uma versão de que ele estava só desenhando. Ninguém tem base para afirmar o que é que ele estava escrevendo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco e vou dizer o que é que eu penso sobre isso. Vou dar minha opinião, mas deixa mais para o final. O fato é de que essa história, sem dúvida alguma, está absolutamente alinhada em princípios com toda a Escritura e com toda a missão de Jesus. E principalmente com o que mais nos interessa aqui. Com o modo como Jesus se relaciona com as nossas inevitáveis imperfeições. Jesus só tem compromisso com quem precisa ser salvo. Jesus só tem compromisso com os pecadores. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então fique à vontade, se você não tem nenhum pecado, para ir fazer outra coisa agora, porque essa mensagem não é para você. Aqui é só para quem já fez muita besteira nessa vida. Aqui é só para quem pensa bobagem, para quem de vez em quando escorrega. Essa é uma mensagem para os imperfeitos. A gente está falando hoje sobre como Jesus se relaciona com o nosso pecado. E como a gente deve se comportar com Jesus toda vez que a gente peca. Essa é uma mensagem para quem pecou, para quem peca, para quem talvez ainda venha a pecar. Mesmo já sendo crente, mesmo já conhecendo a lei. Então vamos entender o que é que está escrito aqui. E eu queria te pedir para fazer um esforço muito triste, que é o esforço de entrar nessa história horrorosa. Essa história é terrível. Uma das piores histórias da Bíblia. Se você quiser materializar essa história em imagens, ela é no mínimo constrangedora. E está todo mundo errado aqui, menos Jesus. Mas está todo mundo fora ele errado. É uma história em que não tem mocinho e vilão. Tem vilão e Jesus. É uma história mais ou menos como a história da humanidade. Por quê? Jesus estava ensinando no templo, na igreja. Jesus estava no lugar mais solene de culto que você pudesse conhecer. E enquanto ele estava no lugar mais solene de culto, aí chegam religiosos, estudiosos, pessoas bem vistas socialmente, trazendo uma mulher surpreendida em adultério. Gente, nessa frase aqui já tem tanta coisa para a gente explorar. Primeiro, eu não imagino um jeito de uma mulher cometer adultério sozinha. Por que só a mulher? Aqui eu já começo a dizer uma coisa que é dura, mas e que a gente cristão às vezes evita falar sobre, até nega, mas não dá para negar, gente. Qualquer que seja o problema que um ser humano enfrente, se ele for do sexo feminino, esse problema é ainda maior. É histórico o quanto a humanidade é machista. Quanto todas as sociedades que nós conhecemos são machistas. O povo da Bíblia, os judeus, o povo da aliança, pensa, até aqui tinha machismo. Então não dá para desconsiderar esse olhar feminino em qualquer análise que você fizer. Adultério é ruim? É sempre. Mas para a mulher é pior. Até o pecado, às vezes, dói mais em quem, por algum motivo, é colocado numa condição de vulnerabilidade. Alguém, por algum motivo, é escolhido pela sociedade, por ser o mais frágil fisicamente, por ser o mais frágil economicamente, por ser historicamente desfavorecido. Os vulneráveis sempre apanham mais. Então sim, até no pecado tem diferença. Por quê? Tem duas pessoas pelo menos cometendo esse pecado. Pelo menos duas. Se tem um adultério aqui, tem pelo menos dois errados. Mas tem um que foi mais preservado. Pela sociedade, pelos religiosos, por quem quer que seja. Mas um sofreu mais consequências do que o outro. E isso é verdade até hoje, tá? Pegaram a mulher em flagrante adultério. E não dá para dizer, porque só pegaram ela. Não, se pegaram no flagrante, pegaram os dois. Mas sei lá, porque o cara era forte, porque o cara era coligado de alguém, ou sei lá por quê. Mas trouxeram só a mulher. E trouxeram a mulher que foi arrebatada no flagrante ato de adultério. Ela não estava se preparando para trair, ela não estava pensando em trair, ela estava traindo. Então imaginem vocês em que estado ela se encontrava. Provavelmente nem roupa ela tinha. E eu duvido que esse povo tenha tido a sensibilidade de dizer, 5 minutos aí para você se arrumar que a gente vai levar você para ser apedrejada.
Não, devem ter trazido ela da pior forma possível, justamente para escancarar o quão desprezível ela era. Para que todo mundo olhasse para ela com um ar de ódio e de superioridade. Então aquela mulher viveu o momento mais constrangedor de sua vida e provavelmente para ela o pior momento da sua existência. Acho que aquela mulher estava doida para que começassem logo a apedrejar. Porque tem coisa que a gente tem a sensação de que é pior que morrer. Tem coisa que a gente diz expressamente, eu preferia a morte. Aqui literalmente eu acho que ela preferia. Imaginem vocês. Jesus está na igreja e alguém traz para o culto uma pessoa que acabou de ser pega em flagrante ato de adultério. Nem imaginem em que condição essa mulher estava, ou com que roupa ou com que falta dela ela estava. Ela é trazida, jogada diante de Jesus. E há essa pressão de o que Jesus vai fazer com essa mulher. Mas é preciso entender aqui um contexto que há aqui, como em tudo hoje em dia, há uma polarização. Porque Israel estava sob o domínio dos romanos e os romanos tinham a regra deles e diziam assim, ó, eu deixo vocês fazerem o culto de vocês e nas questões espirituais, tudo bem, vale a regra de vocês. Mas nas questões civis valem as regras dos romanos. Então, a lei sobre quem pode morrer porque cometeu um crime é uma lei romana. Por isso que Jesus só pode ser crucificado depois que Pilatos autoriza. Os judeus é quem queriam crucificá-lo, mas só quem podia matá-lo eram os romanos. Por isso que Jesus não foi apedrejado, foi crucificado. Porque a crucificação é o modo de execução dos romanos e não dos judeus. Judeu não podia matar, só romano. Mas a lei judia era expressa. Não é possível adulterar. Adulterar é errado. E Jesus, e a lei dizia, Deus dizia, se alguém descumprir a lei, leva para fora do arraial e apedreja. Não dá para manter entre vocês alguém que não reconhece a lei, porque é pela lei que vocês vão viver. Então se tem alguém querendo quebrar a lei, tira. Senão todo mundo morre com ele. Aí há um choque de leis, há uma polarização. Como é que vai funcionar? Vai valer a lei dos romanos, que era a lei civil, a lei daquele tempo, a lei dos homens, ou vai valer a lei de Deus, a lei dos judeus? Eles sabiam que se eles levassem isso para os religiosos da época, ia ficar todo mundo em cima do muro. Aí eles quiseram trazer para Jesus, porque era uma sinuca de bico. Se Jesus chega e diz, epa, isso que você está falando está na lei de Moisés. A lei de Moisés não vale aqui, porque aqui é Roma. Aí Jesus perdia toda a autoridade espiritual e os seguidores dele iam abandoná-lo, porque ele tinha abandonado a lei de Deus. Se Jesus dizia, vale a lei de Moisés e pouco importa o que diz Roma, Jesus morre na hora, porque os soldados romanos iam considerá-lo um rebelde. Então, para os judeus que queriam provar Jesus, aquela era uma sinuca de bico irreversível. Jesus precisava se posicionar. Então, trouxeram aquela mulher naquela situação e expuseram o fato e pediram que Jesus se posicionasse. Enquanto isso, ele escreve na areia, fala o que nós lemos aqui que ele falou, denuncia a hipocrisia de todos eles, faz com que todos eles saiam pianinhos. Aí fica só Jesus e a mulher, e Jesus conversa com a mulher. E é interessante aqui, porque Jesus se posiciona, tá? Ele diz, a lei de Moisés vale independentemente do que pensa sobre ela a autoridade desse mundo. Jesus não abre mão da lei de Deus, porque muita gente pensa que é isso, né? Que Jesus é um cara legal e que ele deixou de lado toda a lei, e que ele foi um pregador do amor e que ele está alinhado com as modernidades e com os princípios que hoje em dia valem no mundo. Não, Jesus tem um lado, ele deixou bem claro. Eu não flexibilizo a lei de Deus, eu não estou aqui para cumprir nenhum tio a menos do que tudo que Moisés escreveu. Eu quero totalmente a lei de Deus valendo aqui. Então ele se posiciona. Mas cumprindo a lei de Deus, ele vai e diz, pronto, podem começar o apedrejamento. Vamos começar pelo que nunca errou, né? Quem nunca errou, joga a primeira. E aí fica aquele clima chato. Jesus estraga a brincadeira do povo que queria apedrejar a mulher. Vai todo mundo embora. E ele, que de fato nunca errou e podia ter jogado aquela pedra, conversa com a mulher e pergunta, e aí, cadê os acusadores? Não tem mais ninguém, Senhor. Ele, bom, só tem eu, né? Então eu não condeno, não. Parte a parte desse texto. Vamos conversar sobre essa história. Primeiro, eu me pergunto sobre a condição dessa mulher. Uma mulher
pega em flagrante ato de adultério. Gente, adultério não é uma coisa que se cometa não é de mão dada no Salvador Shopping que ela sai com outro homem se ela é casada. Não é no domingo no Salvador Shopping pro cinema com outro homem que ela vai. Ela, sei lá, vai pra BR-324, num lugar escondido pra ninguém nem saber, né? É isso que o adúltero faz, ele procura uns esquemas. Ele vai num lugar onde ele acha que está seguro, que está protegido. Não é fácil pegar um adúltero em flagrante. Eu estou falando de adultério, mas eu posso falar de qualquer erro constrangedor. Qualquer coisa que a sociedade não aceite, que seja errado, só dá para fazer escondido. Só dá para fazer escondido. Desde comer um brigadeiro, que você vai de noite, abre a geladeira quando você está de dieta e combinou que não ia cumprir. Aquela barrinha de Milka. Mas eu combinei, que ia comer só uma tirinha, comi 3. Mas comi só uma tirinha 3 vezes. Uma tirinha, outra tirinha. Foi só uma tirinha. Só faltou esse detalhe de... Mas é claro que essas coisas você faz sorrateiramente. Essas coisas você faz... E tem gente que se gaba da habilidade de fazer essas coisas escondidas. Tem gente que se orgulha. Meu amigo, eu não sou pego nunca. Eu tenho as manhas. Esqueça tudo. Calado vence. Quem me viu mentiu. É sério, isso é status na sociedade. Tem gente que é admirada pela capacidade de dar um bom zigue. O rei do zigue, o cara se orgulha às vezes. Pecado é ser pego, só é pecado se descobrirem. Eu tenho as manhas de como colar na prova. Olha, eu escrevo aqui debaixo do sovaco e olho para cá e ninguém percebe. Boto o cabelo para encobrir e já era. Virou uma competição de quem consegue esconder melhor os seus erros. E eu entendo, gente. É uma questão de preservação. Se a gente não consegue parar de errar e sabe que se for pego vai ser punido, a grande tentativa passa a ser de esconder bem. E na boa, aqui sou eu falando, o texto não me diz isso, mas é meio que fácil inferir. Uma mulher pega por vários escribas e fariseus, enquanto adulterava, no flagrante ato de adultério, provavelmente não estava adulterando pela primeira vez. Salvo algum erro de cálculo muito grande que ela tenha cometido. Sei lá, melhor lugar para adulterar na frente de todo mundo lá no templo. Não foi essa a ideia dela. Só assim, para ela ser pega na primeira vez assim por todo mundo. Provavelmente era vezeira em fazer isso. Isso aqui está com cara de flagrante armado. Um bom advogado penalista anularia isso aqui, porque isso aqui está com cara de flagrante, ó, planejado. Está com cara de armadilha, sabe? Quando está todo mundo sabendo o que aquela mulher aprontava e começa a pensar, a gente tem que pegar essa mulher. A gente tem que expor ela para o marido dela. Vamos ficar na porta, vamos seguir ela, vamos ver onde é que ela vai, vamos acompanhar os passos, porque não é possível que todo mundo saiba e ninguém consiga provar. Isso aqui está com cara de combinação. Ou se não for combinação, é muito azar, né, dessa mulher. Ou azar, ou incompetência para fazer besteira. Sei lá, essa mulher não é a rainha do zigue. Ou talvez, até a casa do rei do zigue uma hora caia. Das duas, uma. Eu fico pensando, e quantas vezes talvez ela já tenha escapado. Eu tenho um amigo que, nunca mais eu vi, não tenho mais notícia dele, mas ele era todo atrapalhado. E ele contando uma vez que ele vivia fazendo as maracutaias dele, ele dizia assim, rapaz, eu viajei para o Rio de Janeiro com uma passagem de ida. Não tinha dinheiro para passagem de volta. Peguei a passagem de ida mesmo no ônibus. Fui lá na companhia, na rodoviária, e orando, Senhor, cega os olhos do guarda, Senhor. Não deixa ele ver que eu estou com a passagem errada. Não é que eu botei e deixou passar, rapaz. Que bênção, Deus me protegeu. Eu falei, rapaz, não faça isso com Deus não, bicho. Não constranja o Senhor com a conversa feia dessa, não. Porque tem gente que pensa assim. Deus me livrou de... Rapaz, eu bebi pra caramba, mas orei na hora. Senhor, me livra desse bafômetro. Quebra essa máquina, Senhor. E o pior é que a miserável da máquina às vezes até quebra. Aí, meu irmão, aí é glória. Aí você pensa, é misericórdia do alto. E às vezes até foi. O Senhor podia até sendo misericordioso com sua mãe que estava orando e não ia passar essa vergonha de ver o filho preso. Podia até ser. Mas eu me lembro de uma coisa que Jeremias escreve. Jeremias fala que
até o laço, porque Jeremias adverte para a gente fugir dos laços que querem nos prender. Mas ele diz que às vezes nós somos capturados pelo laço da misericórdia de Deus. Ele diz que até os laços de Deus são misericórdia. E eu temo que algumas pessoas às vezes se enforquem com esse laço de misericórdia. Não confunda misericórdia com aprovação. Não confunda ter escapado com ter sido validado. Não confunda ter dado a sorte de não ter sido pego com ter se dado bem pelo que fez de errado. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Eu não sei se essa mulher escapou várias vezes. Não sei se essa mulher deu azar já na primeira vez. Mas eu sei que a gente costuma acreditar que pode escapar. E eu vou te falar, não existe pecado sem consequência. Não existe pecado que não cause dano. Não existe quebra de aliança que não faça mal. Ela pode até não ter sido pega, mas ninguém adultera sem culpa. E a culpa às vezes é uma prisão muito pior do que a Lemos Brito. A culpa às vezes é uma prisão muito maior do que qualquer penitenciária. Aquele que erra e vive ali com o medo de ser pego, com a preocupação, que vive fugindo, ele já está preso. Está preso em si mesmo. Bonhoeffer, teólogo alemão, ele diz assim: a culpa é um ídolo. E eu tento explicar o que ele fala e completar dizendo o seguinte: a culpa é o meio pelo qual o agressor rouba da vítima o protagonismo da lesão. O que é que isso significa? A culpa é o que faz você, depois de fazer a besteira, ainda se colocar no lugar de protagonista da besteira e ficar pensando: meu Deus, eu preciso melhorar. Não é você o protagonista, meu amigo. O protagonista é quem sofreu a lesão. A vítima, é sobre a vítima que a gente tem que falar se você fez besteira. Mas na vítima é quem a gente bem não consegue pensar quando a gente faz besteira. A gente só pensa em si. Na hora que a gente faz besteira, a gente começa a pensar em não ser pego. A gente começa a pensar nas razões pelas quais a gente fez besteira. A gente começa a culpar a outra parte por ter sido traída. Chico Buarque até tem uma música assim: eu te perdoo por te trair. Porque é o sentimento do que apronta. Quem apronta busca tanto uma justificação da sua conduta que ele acaba culpando a maior vítima pelo que ele fez de errado. E, gente, isso é natural, porque o ser humano, digam o que quiser, mas o ser humano é um ser moral. E não é só a Bíblia que diz isso, a filosofia também mostra isso, a ciência cada vez mais atesta isso. O ser humano é um ser moral. Nós não conseguimos viver com a sensação de que estamos agindo errado. A gente precisa dar um jeito de explicar o nosso erro. A gente precisa dar uma razão para o nosso erro. A gente precisa contar uma história para a gente mesmo que torne o nosso erro suportável. Então toda vez que a gente erra, a gente inventa uma história em que a gente é o protagonista. Então todo erro nos prende dentro da gente mesmo. Todo erro te faz ficar pensando só em si. Todo erro te torna um egoísta. Todo pecado faz de você um egoísta. E o pior inferno que existe na face da terra é ser um egoísta. Para mim o inferno é um lugar onde a pessoa fica sozinha, só com ela mesma, e tendo que lidar consigo mesma. Tem nada pior do que uma pessoa que vive para si, do que uma pessoa que só pensa em si. Não tem vida mais infeliz do que a de um solitário. A de alguém que... Sabe por quê, gente? Tem um conceito em administração que chama pirâmide de Maslow. É a capacidade que o ser humano tem de criar necessidades. Se você está com fome, mata a sua fome, imediatamente você vai ficar com vontade de ter conforto. Se você consegue conforto, você vai querer ter um carro. Se você consegue um carro, dá vontade de ter um avião. Se você quer um avião, dá vontade de ter um barco. É assim. O ser humano inventa necessidades maiores toda vez que satisfaz as menores. Isso é da nossa natureza. Sabe o que quer dizer isso? Que tem uma sanguessuga aqui dentro gritando: dá, 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 me dá, me dá. Ela não se sacia nunca. Então toda vez que você vive para satisfazer a sua necessidade, você se torna escravo de um tirano que quer sempre mais. Essa é a consequência maior do pecado. Eu não estou falando ainda de inferno, de tridente do capeta, fogo, não. Não estou falando dessas conversas ainda não. Aqui só tem crente, para mim isso aí tudo é passado. Estou falando desse outro inferno que é viver para si. Que é viver em si. Que é viver só pensando em escapar. Que é viver só com medo de ser pego. Que é viver sendo o protagonista de uma besteira que foi você que fez. Para mim essa é a pior consequência do pecado, é a culpa. Não vou nem falar aqui de ser descoberto.
Vamos lá, alguém que é o rei do Zig realmente. A vida de todo rei do Zig é um inferno. A vida de todo rei do Zig é solitária. É a vida de um ladrão. João 10, Jesus explica que algumas pessoas são assim, são como ladrões. Eles não podem ser vistos, não podem entrar pela porta. Eles não podem frequentar os lugares que todo mundo frequenta. Eles vivem com medo. Eles vivem sabendo que se eles forem pegos, alguém atira neles e quem atirar está certo. Eles não vão poder nem reclamar. Então eles vivem tentando contar uma história para enganar alguém. Que vida de sofrimento. Segurei aqui para não falar uma besteira. Mas que vida de porcaria. A vida de alguém que anda pecando. A vida de alguém que é adúltero. E aí essa mulher, uma hora a casa cai. Uma hora atrapalha ali, salva o nome da pessoa errada no contato, a mulher pega o celular, o homem descobre que o atraso tinha uma razão de ser, alguém te visita no seu trabalho, sua esposa abre a geladeira e procura a barrinha de chocolate. Uma hora a casa cai, meu amigo. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Isso vale para qualquer tipo de erro, gente. Para qualquer tipo de pecado. Dos que você acha mais inofensivos, como colar numa prova, até os que você acha mais inaceitáveis, como trair, roubar, matar. Uma hora a casa cai. A casa dessa mulher caiu. Mas caiu, que tragédia. Foi pega, foi exposta, foi constrangida. Deixa eu falar uma coisa aqui que pode parecer estranho. Louvado seja Deus pelo dia em que essa mulher foi exposta. Esse foi o melhor dia da vida dela. Esse foi o começo de uma vida que ela passou a poder ter a partir de então. Porque agora ela já não tinha mais o que perder, ela já não precisava mais se proteger, ela não tinha mais por que pensar tanto em si. Porque tudo que ela tinha em si foi destruído. Aquele prazer efêmero que ela estava vivenciando ali com o amante, aquela sensação de que ela conseguia escapar, tudo isso caiu por terra em coisa de segundos. E glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pelo fim do poço. Glória a Deus pelo momento em que ela é exposta. Porque eu vou te falar, nós somos crentes e crente foi aliançado com Jesus. Nós temos uma aliança com Ele, nós somos um com Ele. E se você é crente e é casado, sua aliança é ainda mais forte. Sua aliança é um cordão de 3 dobras. Tem Deus no meio, mas tem você e tem outra pessoa que são uma carne só. Casamento é assim, casamento é uma só carne, é uma cirurgia, gente. É um implante. Sabe, meu sogro, eu lembro, ele precisou implantar um rim. E que expectativa difícil, porque a gente estava muito feliz pelo implante, porque a vida dele poderia ser melhor agora, ele tinha uma capacidade que ele antes não tinha. Mas a gente estava preocupado, porque uma febre que ele teve era sinal de que, meu Deus, o corpo está rejeitando aquele novo órgão. Precisaram rasgar ele para colocar aquele órgão ali. Foi uma cirurgia, foi um traumático. E aí, mas surgiu um sangue aqui do lado, será que feriu? Sabe o que tem que fazer? Tem que abrir, tem que expor, tem que operar. É uma cirurgia, o casamento é uma cirurgia. E aí se um membro que está dentro do outro começa a lutar contra o próprio corpo, se há uma traição interna, porque é isso que acontece, né? Quando um corpo rejeita o outro aqui dentro, um trai o outro. Combinei com você que você ia filtrar o sangue e você estava filtrando outra coisa. Combinei com você que você ia fazer tal coisa e você não cumpriu o combinado. Isso é uma traição. E você só consegue resolver. Você pode fingir que está tudo bem e pode até achar, torcer para não doer, torcer para não ferir. É a pior coisa que pode lhe acontecer. A pior coisa que pode acontecer é não doer. Uma das piores doenças catalogadas na humanidade, e é rara, é uma doença chamada anestesia congênita. Pessoas que não sentem dor. Tem gente que não sente dor. Você pode dar um tiro aqui, ela está aqui conversando. Até uma hora que ela para de conversar e morre. Ela não sente dor. Às vezes ela podia estar... Isso aqui podia ser uma chapa de hambúrguer e eu podia estar aqui em pé se eu tivesse essa doença eu ia estar aqui conversando. Até a queimadura se tornar forte o suficiente para me matar. Então, não sentir nada, ter a sensação de que eu cometi o erro, mas a coisa está tranquila, não abalou meu casamento, não abalou minha relação com Deus, eu continuo sentindo a presença de Deus, isso só prova que você está mais doente do que você imaginava. Porque você, além de estar passando um momento que pode te destruir, você não está sentindo a dor que esse momento causa. A dor é um alerta, gente. A dor é uma bênção, a dor faz a gente perceber,
eu preciso corrigir algo na minha vida, senão eu vou morrer. Quando você não sente dor, se essa mulher estava traindo sem perceber que estava fazendo algo errado, coitada, pior ainda a situação dela. Porque ela estava quebrando uma aliança, ela estava rejeitando o corpo dentro do qual ela estava. E ela estava tranquila com isso. Ela ia morrer abraçada com o marido dela, ela ia para o inferno abraçada com o marido dela, ela ia se desconectar absolutamente do povo dela, e talvez tudo isso já tivesse acontecido, inclusive. Mas glória a Deus pelo instante em que ela foi descoberta. Glória a Deus pelo instante em que ela foi exposta. Porque é ali, na hora em que você abre o corpo ferido, que você tem a chance de consertar onde está o ferimento. Que você vê a situação e o cirurgião pode, inclusive, corrigir aquela disfunção, pode corrigir aquela rejeição e pode restaurar aquela aliança. Sem abrir, ele não tem como consertar. Enquanto está escondido, não tem como resolver. Enquanto está escapando, não tem como redimir. Então eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você não goste. Eu oro para que você seja descoberto. Eu oro para que o Senhor frustre as minhas tentativas de escapar. E eu vou te falar, isso acontece, viu? Já viu essa conversa? Crente não pode aprontar? Nada mais certo, glória a Deus. Glória ao Deus que frustra os zigue de todo crente. E se você é crente mesmo, Deus vai frustrar cada um dos seus zigues. Vai dar vontade de sua esposa de abrir a geladeira na hora que você comer a barrinha mais. Vai botar esse bafômetro para funcionar. Vai te expor. Que o Senhor nos exponha. Agora, é triste ser exposto. É triste a igreja inteira saber que você não era aquele homem todo que você tinha dito que era. É triste a sociedade começar a te ver de um jeito menor. Se for necessário, amém, que aconteça. Se for necessário, que o Senhor deixe isso acontecer. Mas podia ter sido diferente. Já que você sabe que toda vez que a aliança é quebrada, só se conserta quando expõe, quando abre, quando mostra, talvez seja melhor você mesmo voluntariamente abrir. Você mesmo voluntariamente expor. Aí você não precisa mostrar para todo mundo, abrir para todo mundo, você só precisa abrir para quem de fato pode consertar. Você só precisa mostrar para quem de fato pode resolver. Você não precisa esperar o corpo dar sinais. Se você sabe que tem algo errado, mostra logo para quem pode consertar. Se essa mulher tivesse um dia antes chamado Jesus para uma conversa para dizer: Jesus, eu estou traindo meu marido. Eu estou com vontade de trair meu marido. Gente, eu sempre me pergunto isso. A história do Éden é bizarra, né? É sério, Eva? É sério que uma cobra te oferece uma fruta e você negocia com ela para ver se pode comer ou não? Se uma cobra fala comigo, eu saio correndo. Se minha esposa estivesse no Éden, estávamos todos no Éden ainda. Ela chega perto de uma árvore que tem uma cobra, nada. Ela ia me chamar ainda para eu resolver, dizer: ó, eu vou sair desse Éden se você não matar essa cobra. Eu ia ter que revirar esse Éden inteiro para matar essa cobra. Eu sei. Mas Eva não, Eva estava conversando com a cobra. A cobra fala com ela e ela responde. Gente, isso é a coisa mais absurda da Bíblia. É sério que você vai conversar com a cobra? Que mulher é essa? Mas aí eu me pergunto, e que marido é esse? Que provavelmente não conversava com a mulher há tanto tempo, ao ponto dela precisar conversar com a cobra. Que cara é esse que consegue ser o único homem dentro do jardim e perder a mulher para outro que terá melhor de papo? É sério? Melhore, Adão. Melhore, porque que marido é esse que deixa a mulher conversando com a cobra sozinha? Que marido é esse que está tão distante da mulher, só tendo eles dois ali num lugar? E gente, brincadeira ou não, mas isso acontece todo dia. Quantas vezes só eu e minha mulher dentro de casa, eu ia pro celular, e ela que procurasse uma cobra para entreter, ela que procurasse uma serpente para conversar, ela que entrasse no Instagram de alguma serpente aí para ver se alguém queria dar atenção a ela. Mas graças a Deus ela não é Eva, né? Ela me chama: ei, Adão, volta aqui. Volta aqui que eu não vou lá perder meu tempo com serpente, coisa nenhuma, desliga o celular. Quantas vezes, dentro de casa, minha esposa, seu marido, sua esposa, quantas vezes a pessoa que está do seu lado não tem alguém com quem conversar? Porque eu vou te falar, se Eva confessasse a tentação, provavelmente ela não precisaria confessar o pecado.
Se ela conversa com Adão antes para dizer, Adão, vem cá, Deus disse o quê mesmo? Que não pode comer fruta nenhuma, foi? Adão, eu ia... Rapaz, eu acho que foi outra coisa, mas bora conversar com ele. Se ela tivesse dito, rapaz, eu não vou mentir não, viu Deus, eu estou com vontade de comer aquela fruta. Deus ia fazer igual aqueles confeiteiros que desenham uma fruta de doce, sabe? Ia fazer uma fruta enganosa lá para ela, come essa aí, vai igual. Alguma coisa ele ia fazer, uma solução ele ia dar. Porque a Bíblia diz isso. Apresente seus desejos ao Senhor, ou ele satisfaz ou ele muda. Ou o Senhor vai lhe dar um novo coração, ele vai satisfazer o desejo do seu coração, não tem outra. Derrame seus desejos ao pé do Senhor, não interessa que desejo é. Você está com desejo de cheirar cocaína, diga, Senhor, me dê cocaína para eu cheirar. Eu tenho certeza que ele vai tirar esse desejo do seu coração. Vai lhe dar um desejo de experimentar alguma coisa mais prazerosa. Ele não vai trocar, não, cocaína é bom, eu não quero ser cheio de coisa boa. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, você quer o quê ali? Você está querendo uma vida especial? Você quer aventura? Provavelmente ele vai lhe dar um filho. Eu quero ficar pilhado, eu não quero mais dormir, eu quero me divertir. Ele vai lhe dar um filho ou dois logo. Vicia bem mais. Você vai querer cheirar bem mais. E você vai dormir bem menos. E é muito mais caro. Então o que você estiver procurando, ele vai lhe dar mais. Converse com ele. Converse. Não interessa qual é o assunto, converse. Senhor, eu queria uma coisa que você acha que é errado. Peça ao Senhor, não tem problema. Se você não conversar sobre o que você deseja vai te dominar. E você vai ter que conversar com alguém sobre o que você fez. Ou pior, vão te apanhar no meio do flagrante e você vai ser exposto no meio da igreja. Enquanto Jesus estiver aqui falando, você vai aparecer arrastado por alguém com seu pecado nu. E eu vou dar glória a Deus se isso acontecer. Porque eu vou pensar, se o Senhor permitiu isso é porque não tinha um jeito melhor. Porque pior mesmo seria você morrer escondido do que ser revelado em público. Muito pior seria você morrer escondido. Mas tem uma solução melhor do que morrer escondido e do que ser revelado em público, que é converse, abra, exponha. Já caminhando para encerrar, eu prometi que eu ia falar sobre uma dúvida. É importante a gente entender o que Jesus fez aqui, tá? Como é que Jesus lidou com esse pecado exposto? Quando o pecado veio à tona, o que Jesus fez? Ele cumpriu a lei. Jesus não abre mão daquilo que é certo só porque nós somos errados, está entendendo? Ah, Jesus é amor, então é só amor, o que interessa é amar. Gente, eu gosto dessa frase. A verdade sem o amor é cruel, mas o amor sem a verdade é uma farsa. O amor sem verdade é hipócrita, é teatral. Quem te ama vai falar a verdade para você, mas quem te ama vai falar essa verdade com amor. Jesus não vai abrir mão da verdade só porque nós estamos na mentira. Então ele não vai mudar a lei só porque a gente quebrou a lei. O que é que ele faz? Ele de dentro da lei se coloca ao lado dos mais fracos. Ele cumpre a profecia de Zacarias. A minha mão eu sempre volverei para os pequeninos. Jesus cumpre uma frase do padre Pedro de Cassaldáliga, que eu gosto de repetir. Ele diz assim, ó, na dúvida, fique ao lado dos mais fracos. Na dúvida, fique ao lado dos mais fracos. Jesus olha uma situação em que havia uma dúvida. E aí, cumpre a lei de César, cumpre a lei de Deus. É verdade que aquela mulher merecia morrer, mas essa não é toda a verdade. A verdade vai além daquele estereótipo, daquele preconceito, daquela aparência. Jesus vai além das aparências, ele aprofunda a verdade. Ele sabe por que aquela mulher estava vivendo aquilo, ele conhece o contexto, ele sabe a história, ele sabe que era uma injustiça aquela mulher estar ali sozinha e não estar o outro cara ali do lado para ser apedrejado junto. Ele sabe que era uma injustiça aquele monte de sujo querendo falar mal da mal lavada. Ele sabe que um moralista nunca está preocupado só com a moral, ele normalmente está preocupado com a sociedade ao redor. Aquele julgamento não era para punir aquela mulher, aquele julgamento era para colocar Jesus à prova. E quase todo julgamento não tem a ver com a pessoa que está sendo julgada. Tem a ver com alguém querendo dar uma resposta a outro alguém. Alguém querendo posar de santo para alguém. Então, na boa, caiu, viu gente? Caiu a máscara de todo mundo aqui, inclusive a minha. Aquele nosso dedo de acusação, aquela nossa pedra levantada contra quem erra,
não é uma resposta nossa ao erro. É uma resposta nossa aos outros errados que a gente não quer que saibam que a gente também está errado. Toda vez que a gente aponta o dedo, a gente está querendo, na verdade, se absolver. É um jeito de dar o nosso zigue também, de dizer, se eu apedrejar ela, todo mundo vai saber que eu não tolero esse tipo de coisa, mesmo que eu faça. Então caiu a máscara de todo mundo aqui foi exposto agora. Inclusive eu, a começar por mim. A começar por mim, ninguém aqui tem legitimidade para acusar absolutamente ninguém. Ódio ao pecado, ódio ao que é errado, não nos autoriza a assumir a posição de juiz da sociedade, sair dizendo por aí quem merece o inferno, quem não merece, quem merece morrer, quem não merece. Se for para dizer quem merece morrer, comece por você e depois fale de mim. Porque todos aqui erramos, todos fomos destituídos da glória de Deus. Então se você não sabe o que fazer diante dessa situação de erro que há na humanidade, se está todo mundo errado e a gente não quer que vá todo mundo para o sal, surge uma dúvida. Na dúvida, proteja quem for mais fraco. Sempre busque proteger quem for mais fraco. Sabe como é que Jesus faz isso? Na lei de Moisés está escrito, não pode adulterar. Na lei de Moisés está escrito, quem adulterar deve ser apedrejado. Na lei de Moisés também está escrito, pelo menos 2 testemunhas devem estar presentes para que a condenação se estabeleça. Está escrito isso. Precisa de 2 testemunhas. Jesus fala uma coisa que dissipa todas as testemunhas. Só fica uma. Jesus olha assim, cadê as testemunhas para a gente fazer aqui a condenação? Só tem você, Senhor. Pela lei, então não posso nem condenar, né? Ele já queria não condenar. Ele não veio para condenar o mundo, veio para absolvê-lo. Veio para salvar. Ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Ele veio para levar sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele veio para que nós fôssemos sarados da nossa ferida. Ele cumpre a lei, ficando ao lado dos mais fracos, protegendo quem foi exposto, cobrindo o pecado do irmão. Ele soube do pecado do irmão, ele deu um jeito de proteger aquele irmão exposto, de chamar ela para dizer, minha filha, faça mais isso não. Você não merece estar passando por isso. Você não precisava passar uma vergonha dessa. Sua família, minha querida. Você não precisava ter tanta gente chorando agora só para ter um momento de prazer, não. Tem outro jeito. Tem outro caminho. Conversa. Vamos conversar. Vamos conversar sobre tentação antes de ter que conversar sobre pecado. Porque se pecar, está escrito, o apóstolo João, que escreveu isso aqui, também escreveu assim, se vocês pecarem, confessem os seus pecados ao Pai, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o vosso pecado. Tiago, um outro apóstolo, agora virou cantoria, virou coral. Que bênção. Podem gritar. Isso aqui é de vocês. A gente está aqui de ousado. O apóstolo Tiago, ele escreve assim, e eu estou chamando ele de apóstolo de ousadia, mas vamos lá. Uma outra conversa aí, quem foi que escreveu a carta. Mas a carta de Tiago diz assim, João já disse, né? Você confessa o pecado para que você seja perdoado. Aí Tiago diz, confesse as vossas culpas uns aos outros. Confessa o pecado para Deus para alcançar perdão. Confessa as culpas aos irmãos para alcançar cura. Ele diz assim, confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Você quer uma dica agora que você vai achar estranha? Pense em alguém confiável, tá? Não procure 2 pessoas confiáveis, tente achar uma pessoa confiável, que você acha que hoje tem condição de ouvir o absurdo que você vai dizer, sem se escandalizar, sem se ferir, porque também, se você vai confessar e vai entristecer a pessoa para quem você confessa, é melhor procurar outra pessoa. Procura um pastor dessa igreja, alguém que você acha que pode tolerar o absurdo que você vai dizer para ele, e confesse. Diga o site que você frequenta. Diga, eu entro nesse site aqui ainda. Diga onde é que você está encontrando outra pessoa. Diga o que é que você está usando. Diga. Quando você falar, você vai perceber imediatamente o ombro ficar um pouco mais leve de ter que carregar isso sozinho. Só em falar você já começa a ser curado. E começa um processo de restauração. Mas confesse, exponha antes de ser exposto. Porque enquanto o seu pecado é exposto, isso é maravilhoso, gente.
Jesus está escrevendo na areia. Enquanto falavam do que aquela mulher fez, enquanto era revelado o que aquela mulher fez, ele está escrevendo na areia. O que ele está escrevendo na areia? O grande momento da mensagem. Eu não faço a menor ideia. Sabe por que eu não faço a menor ideia? Porque se eu voltar lá agora em Israel, eu vou procurar e não vou achar nada. O vento levou e aquilo ali se desfez em algum momento. Então, o que quer que Jesus esteja escrevendo na hora que o seu pecado é revelado, se ele está escrevendo na areia, daqui a pouco vai ser apagado e ninguém vai precisar nem lembrar. O que quer que ele tenha escrito na hora em que aquela mulher estava pecando, o que quer que ele tenha escrito no momento de analisar o pecado daquela mulher, isso não determinou a história da vida daquela mulher. O que quer que esteja acontecendo enquanto o seu pior erro está sendo cometido, isso não precisa definir o seu futuro, a sua história. O que quer que Deus tenha a dizer sobre você na hora em que você está pecando, isso vai ser escrito na areia. Por quê? O que Ele tem a dizer sobre você, que está escrito nas mãos dEle, não será apagado, é que Ele te comprou e você é dEle. Que você é um filho amado do Senhor, isso é que te define como pessoa. Você não é um adúltero, você não é um ladrão, você não é um quebrador de dieta, você não é um empregado insolente, nada. Isso tudo aí está escrito na areia em um momento horrível da sua vida que vai ser apagado em nome de Jesus. Os nossos erros não nos definem. Nós fomos definidos na cruz do Calvário. Jó, no momento de dor em que os amigos dele queriam lançar os pecados dele na face dele, ele diz assim, ó: quem me dera sejam escritas na rocha com pena de ferro as seguintes palavras: o meu Redentor vive, e ele por fim se levantará sobre a terra, e o meu corpo de pecado será revestido de glória por um corpo glorioso que ele me dará. Essa profecia de Jó foi cumprida. Ele disse que essas palavras sejam escritas na rocha com pena de ferro. A rocha de Meribá, a rocha em quem nós cremos, a pedra de esquina, Cristo, foi levantado até a cruz. E um soldado romano pegou a pena de ferro dele para escrever ali com uma lança, ó. E ficou escrito na rocha: o nosso Redentor vive. Nossos pecados estão redimidos. A culpa que era nossa foi levada na cruz. Toda a cédula de acusação que havia sobre você foi aniquilada pelo Calvário. Isso é que está escrito na rocha. Isso ninguém apaga. A pena de ferro cravou ali, ó: seu corpo de pecado será glorificado. Deus tem redenção para você hoje. Deus tem restauração para a sua aliança. Deus tem um recomeço na sua história. Deus quer operar esse câncer que está se formando aí dentro do seu casamento, sem que você queira enfrentar, porque tem medo da dor. A dor é boa. A dor revela. A dor mostra que algo precisa ser consertado, e o Senhor está aqui para consertar. Ele é quem faz novas todas as coisas. Exponha antes de ser exposto. Lance-se sobre a pedra antes de ser esmagado. Traga você mesmo ao Senhor as suas culpas. Traga você mesmo ao seu irmão as suas culpas, para ser perdoado e para ser curado. E se você está se sentindo exposto, e se na hora que você fizer isso você se sentir exposto, glorifique ao Senhor. Glória a Deus por essa exposição. Glória a Deus, porque eu me lembro na escola, eu tinha um colega que era uma pessoa muito sociável. Ela pegava amizade fácil. Às vezes ela ficava amiga de um menino por uma semana, depois de outro na outra semana, depois de 3 na mesma semana. Ela aprendeu assim, ela vivia numa sociedade extremamente sexualizada. As músicas diziam a ela que ela devia fazer isso e aquilo para tudo quanto era homem. Ela não tinha nenhuma referência familiar que ensinasse algo diferente, e aí ela pegou logo fama na escola, na rua. Eu me lembro que ela começou um relacionamento com um amigo meu. Aí esse relacionamento acabou porque ela se envolveu com outro amigo durante o relacionamento. Depois ela voltou para o primeiro enquanto estava com o segundo. E durante uns 2 anos ela ficou migrando de um para o outro, e sabe-se lá se ela não tinha mais nenhum. E eu me lembro do dia em que ela foi exposta, em que alguém disse que viu ela saindo de um lugar com tal e estava namorando com outro. E ficou uma cena constrangedora, porque todo mundo ficou sabendo. Só que ela foi exposta justamente quando ela tinha começado a frequentar a igreja. E na igreja ela ficou muito criticada. O pastor, inclusive, acho que não conduziu bem na ocasião, mas disse: ninguém visita ela, ela não será contada entre os membros da igreja. Ela não tem testemunho para ser membro da igreja. Foi uma cena horrível. E ela permaneceu fiel ao Senhor. E eu lembro de conversar com ela na época.
E ela disse assim: o que está me sustentando é o Senhor, porque o Senhor me acolheu nesse momento difícil. E aquele momento de exposição foi terrível, mas foi definitivo. E eu conheço poucas pessoas mais respeitadas do que essa menina hoje. Ela é casada com aquele namorado que ela tinha nessa época. E ela nunca mais aprontou com ele. Eu saberia se tivesse aprontado, sou amigo do casal. Nunca mais sentiu necessidade de trair, de enganar. E eu vou te falar, se você contar essa história que eu estou contando no lugar em que ela mora, ninguém nunca vai associar que é dela que você está falando. E se você disser que é ela, vão te chamar de mentiroso. Porque esse momento horrível da vida dela foi escrito na areia. Ela se apegou com Cristo e a vida dela recomeçou. E Cristo deu a ela um respeito muito maior do que o que ela já teve antes. E Cristo deu a ela um casamento muito melhor do que o relacionamento que ela vinha construindo. Porque sim, em Cristo, o fim é melhor que o começo. A esperança para mim, a esperança para você. Não se conforme com o pecado. Confesse. Deixe. Quem confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia. E a culpa se expia com misericórdia e verdade. Então hoje é dia de confissão. Hoje é dia de restauração da aliança. Hoje é dia de louvar o Senhor. Fique de pé para a gente orar. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Disse ele: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Tudo bem você já ter tentado viver uma vida de santidade. Eu sei que você falhou, porque todo esforço humano em direção à santidade é falho. O reformador Martinho Lutero chegou a dizer assim: quando eu olho para mim, eu vejo que é absolutamente impossível eu me salvar. Só que quem está dizendo não peques mais aqui não é mais o seu coach, a sua força de vontade, ou o seu nutricionista. Quem está dizendo é Jesus. Jesus está dizendo: não peques mais. E Ele é também quem diz: a minha palavra nunca voltará vazia. O Senhor quer construir um casal santo na sua casa. O Senhor quer construir uma vida santa na sua vida. Então, Martinho Lutero tem que completar, e ele completa. Ele diz: quando eu olho para mim, eu acho impossível me salvar. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que é impossível eu me perder. A sua capacidade de pecar nunca será maior do que a capacidade de Cristo de salvar. E Ele está aqui hoje para te salvar dessa sua vida de egoísmo, para te salvar dessa sua vida de medo de ser pego, para te salvar dessa sua vida de exposição constrangedora. O Senhor está aqui para fazer novas todas as coisas, para restaurar a sua aliança, para operar aí dentro o que precisa ser operado, para consertar, para realinhar. Aceite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos o quanto foi caro. O quanto foi cara a cirurgia que o Senhor está fazendo em nós. Jesus pagou com preço de sangue as nossas culpas, os nossos pecados, para que nós hoje recebêssemos como o sangue de Cristo, o Espírito em razão do qual Ele fazia toda a tua vontade. É por esse Espírito que nós rogamos: enche-nos com Ele, Senhor. Só o Teu Espírito pode refazer a nossa aliança contigo. Só o Teu Espírito pode refazer as nossas alianças uns com os outros. Senhor, só pelo Teu Espírito. Não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Enche os Teus filhos, Senhor. Enche-nos de coragem para confessar. Enche-nos de coragem para parar de ter esse orgulho de sempre escapar, Senhor. Deus, nos nossos erros mais ínfimos, desde aquela crença na nossa própria força, na nossa própria capacidade, aquela coisa de deixar para a última hora porque a gente vai lá e resolve. Senhor, glória a Deus pelos momentos em que a gente é exposto, pelos momentos em que a gente é pego. Glória a Deus pelos momentos em que a gente vê que não, a gente não resolve. A gente precisa se submeter à lei do Senhor, a gente precisa fazer as coisas do jeito que o Senhor pediu para que a gente faça. E a gente só vai conseguir fazer debaixo da Tua palavra. Então fala o não peques mais para cada um de nós, Senhor. Santifica-nos na Tua verdade, que é a Tua palavra. Faz-nos observantes, Senhor. Faz-nos cumpridores, faz-nos obedientes da Tua palavra. E assim restaura as Tuas alianças em nós. Restaura-nos, Senhor.
Recebe os nossos pecados em confissão e nos oferece a tua graça em remissão. Meu Deus, queremos sair daqui renovados, expostos e curados, tranquilos com a verdade e santificados nela. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor restaure essa aliança em nós. E se o Senhor for um conosco, nós conseguiremos andar em santidade, não por nós, mas o Senhor vivendo em nós. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus.